Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Jesus e o tema de hoje é Jesus vai com você. Então eu queria que vocês abrissem o Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24 e depois o versículo 35 ao 43. Então Marcos 5, 21 ao 24 primeiro, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, do 35 ao 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, queria falar um pouco sobre essa história, o milagre de Jesus, né? De uma menina de 12 anos de idade, uma adolescente. E a primeira coisa que eu achei interessante nesse texto é que o pai dessa menina era Jairo. Jairo, ele prostrou-se aos pés de Jesus. No versículo 22 fala que ele prostrou-se aos pés de Jesus. E Jairo era chefe da sinagoga, era encarregado da manutenção e programação dos trabalhos. Então, ele tinha um cargo muito alto. E o que a gente vê nesse texto é que ele deixou de lado a sua vaidade, ele deixou de lado o seu cargo, né? Porque ele acabou se sujeitando a outra pessoa que era Jesus e reconheceu Jesus como a única esperança da vida dele. Então, muito interessante isso. A gente vê também a lei se prostrando a Jesus, porque Jairo representava a lei naquele momento. Então, Jairo deixou todos os seus paradigmas, todos os seus conceitos de vida, e ali ele se prostrou a Jesus e declarou, naquele ato de se prostrar a Jesus, ele declarou que Jesus era a sua única esperança, né? Muitas vezes tem pessoas que acham que não precisam de Jesus porque já tem tudo na vida, mas na verdade não tem nada, porque Jesus é tudo na nossa vida e sem ele nós não somos nada. E no versículo 23 fala assim: para que seja salva e viverá. Vou ler é melhor ler tudo para vocês entenderem. E insistiu-lhe e lhe suplicou: Minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ou seja, ele reconheceu que em primeiro lugar, Jairo reconheceu que em primeiro lugar a sua filha precisava de salvação. E através da salvação vem a vida. Ou seja, quando nós somos salvos por Cristo, aí vem a vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é o que nos alimenta a nossa vida. Ele é a vida em si. Então, a vida sem Jesus não é vida. Não tem vida. A pessoa está morta, vivendo de uma vida morta. Uma vida sem Cristo é morta. Ou seja, ele reconheceu que sua filha precisava, antes de receber a cura, ser salva para depois receber a vida. E é muito importante isso, nós entendermos isso. A nossa vida precisa de Jesus a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. A salvação é a coisa de mais preciosa que nós temos. É o bem que nós temos que todos os dias continuar preservando na nossa vida. A gente não pode só levantar a mão e aceitar Jesus e pronto. Não.
A nossa vida tem que ser alimentada por Cristo todos os dias. Na Bíblia diz que muitos chegarão a falar: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios. Ele vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então, que nós venhamos todos os dias preservar a nossa salvação, porque através da salvação é que vem a vida. No versículo 35 diz assim: por que incomodas o mestre? Eu achei interessante isso, né? Porque quem foi falar isso para Jairo, por que você incomoda o mestre ainda? Foi os próprios amigos de Jairo. Eles estavam na casa de Jairo, saíram da casa de Jairo e foi até Jesus e Jairo para falar: por que você incomoda o mestre ainda? Ou seja, eles perceberam, eu entendo nesse texto, que eles perceberam que Jesus estava muito cansado e não tinha mais necessidade de chamar Jesus ali para orar pela filha dele. Não tinha necessidade, né? Jesus, ele andava muito, pregava muito o evangelho, caminhava o dia todo e com certeza o semblante dele demonstrava cansaço. Mas o que eu achei interessante é que eu achei muito interessante isso, que Jesus nem deu ouvidos à pergunta que fizeram para Jairo. Jesus nunca está cansado para você. Ele nunca vai estar cansado para você. Nós, seres humanos, temos momentos de cansaço, momentos que nós precisamos descansar, que nós não queremos conversar com ninguém, queremos dormir, descansar, repousar. Mas Jesus não, ele nunca está cansado para você. Ele pode te ouvir a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer hora, em qualquer lugar, onde você estiver, em qualquer momento. Ele está pronto para te ouvir. Ele nunca está cansado para você. E o que eu achei interessante no versículo 36 fala assim: crer somente. A única coisa que Jesus nos pede é para crer nele, confiar nele. Quando falaram para Jairo que a filha dele estava morta, Jesus falou assim: crê somente. Ou seja, a única coisa que Jesus nos pede é para crer nele, acreditar nele, confiar nele de todo o coração. Será que você consegue confiar em Jesus? Será que você consegue crer nele? E o mais interessante é que no versículo 35 diz assim: que Jesus ele chegou e tinha lá os que choravam e pranteavam muito. E ele pediu para que todos os que estavam ali chorando e pranteando saíssem daquele lugar. E eu fui fazer uma pesquisa sobre esse versículo e os que pranteavam e choravam quando a pessoa morria eram pessoas contratadas para representar a dor. Isso era uma tradição judaica, que eles contratavam pessoas que tinham que chorar para representar a dor da família. Mas Jesus entendeu que aquilo ali não era necessário. Por quê? Porque Jesus não gosta de coisas falsas. E tudo que é falso na nossa vida, ele tira do nosso caminho. As pessoas falsas, as pessoas que não são verdadeiras conosco, o que não é verdadeiro, Jesus tira do nosso caminho. E ele tirou ali daquele momento porque ele sabia que as coisas falsas não eram o certo ali. Então ele mandou todos os que estavam pranteando e chorando saírem. E no versículo 42 diz assim: imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar. Quando ele falou Talita cumi, menina levanta, imediatamente ela levantou e pôs-se a andar. Com Jesus a gente tem forças para caminhar. Ela poderia muito bem ter só aberto os olhos e estava viva novamente, mas não. Ela se levantou, teve forças no Senhor e começou a caminhar. Então, mesmo nas lutas, nas adversidades da nossa vida, Jesus nos ajuda a caminhar. Ele nos dá força para caminhar. Ele nos levanta, ele nos dá vigor. E o desânimo não toma conta do nosso ser. Com Jesus, o desânimo não toma conta do nosso ser. Pode ser que venha um pouco de desânimo, mas ao mesmo tempo a gente lembra que com o Senhor a gente vai conseguir vencer, o desânimo sai e a gente consegue caminhar novamente com Cristo. E no versículo 43, ele pediu que desse de comer à menina. Eu achei interessante isso porque Jesus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Ele se preocupou até mesmo com a alimentação daquela menina. E ele se preocupa conosco com que se nós estamos bem, se nós estamos vestindo, se nós estamos comendo. Jesus é como o nosso Pai,
que se preocupa com o filho, ele se preocupou até com a alimentação daquela menina. Então, para resumir esse texto, eu queria que vocês entendessem que Jesus anda conosco. Ele está pronto a nos ouvir, ele nunca está cansado, ele se preocupa com o nosso bem-estar, ele tira tudo que é falso do nosso caminho. E o mais importante de tudo é que ele nos dá a salvação. E uma coisa muito interessante também, que eu esqueci de dizer nesse texto, é que Jesus foi com ele. Mesmo naquela multidão toda, Jesus foi com ele e o seguiu. Por quê? Porque a fé atrai a Jesus. Então que você tenha fé hoje, que você venha entender que Jesus é a sua única salvação, é o único caminho que existe, e que você venha entender que com Ele nós somos tudo e sem Ele nós somos nada. Que Jesus venha caminhar com você hoje. Amém? Um forte abraço e um grande beijo para todo mundo.